Uma conclusão: o inimigo está furioso. Então orem pelo ministro nessa noite. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Vou pedir perdão ao pessoal que tem estado conosco durante a semana, pois eu vou tratar de uma passagem sobre a qual nós já abordamos aqui nos encontros de segunda-feira, mas o motivo é relevante, ou os motivos são relevantes. Primeiro, acredito que eu ganhei um entendimento maior dessa passagem nesses últimos dias. Segundo lugar, fazendo uma exposição dela no domingo passado em Vila Velha, na missão Praia da Costa, igreja pastoreada pelo pastor Simonton, a manifestação do Espírito foi algo tão especial que eu pensei, acho que vale a pena trazer novamente essa mensagem para a igreja Betânia, ainda mais sabendo do fato que a maior parte da igreja não tem comparecido nesses encontros, muito provavelmente em razão da agenda, das dificuldades com o trânsito, horário de trabalho, e entendo perfeitamente. E agora, os que têm vindo, nós temos passado momentos muito especiais aqui, né, nessas segundas-feiras. Pois bem, então hoje a minha ideia é essa, pegar um desses textos que nós já abordamos, e o meu propósito é de falar sobre o tema avivamento, com base em Gálatas, capítulo 3. E quem sabe fica como um estímulo para que você dê uma arrumada aí na sua agenda para estar conosco nesses encontros, e cujos resultados é isso que tem encantado meu coração, tem sido positivos do ponto de vista do que Deus está fazendo para além do âmbito da igreja Betânia, porque pessoas das mais diferentes regiões do Brasil estão acompanhando as exposições de Gálatas, bem como as exposições que nós fizemos sobre a Epístola aos Efésios. E fica aqui também a expressão da minha gratidão pelos que estão mexendo com a gravação, com a divulgação dessas mensagens. O padrão muito bom e tem permitido, portanto, que pessoas tenham um motivo adicional para acompanhar as pregações que são feitas aqui no púlpito da igreja Betânia. Então, Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Quase perdi a voz, estou chegando lá do Jacarezinho, nós estamos plantando uma igreja na comunidade, e hoje botaram um pagode do lado da nossa igreja, sabe? E com o jogo do Coisa Ruim também transcorrendo, muito foguete, essa coisa toda, não conseguia pregar, gente. Que batalha! Falei, meu Deus, eu mal conseguia me ouvir, mas acabou que conseguimos levar a coisa até o fim. O mundo já é maligno, a gente então cai de joelho, clama, e a obra de Deus avança. Tá bom, vamos lá então. Todo mundo achou? Gálatas, capítulo 3, verso 1. Senhor amado, meus irmãos saíram de casa e se dirigiram para o local de adoração, visando uma experiência contigo. Conforme cantávamos no passado, nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Não permita que teus servos e tuas servas participem apenas de um mero momento litúrgico, de uma pregação bem elaborada, uma apresentação de uma magnífica peça de oratória. Porque sabemos que o teu reino não consiste em palavras de sabedoria, de persuasão humana, mas de demonstração de espírito e de poder. Por isso nós pedimos que nessa noite haja transcendência, haja a presença perceptível do teu Espírito. Senhor, que seja noite de batismo com o Espírito Santo, noite em que possamos dar um passo importante na direção, Senhor, de um momento pentecostal na vida da igreja presbiteriana Betânia, Senhor.
Então, que o teu Espírito possa nos instruir, que ele elimine tudo que é do homem, que os teus anjos, Pai Santo, cerquem esta igreja com espada de fogo desembainhada, que haja graça, Senhor, para que a mensagem seja concisa, objetiva, original, clara, fiel, ungida, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Ó Gálatas insensatos, o apóstolo Paulo está aqui, portanto, admoestando a igreja, em razão do fato dessa igreja estar passando naqueles dias por um colapso na sua vida intelectual, no seu entendimento da verdade, na sua compreensão da doutrina. Preste atenção. Essas são as duas principais vias de atuação das forças das trevas numa igreja como essa. Qualquer igreja. Ou o adversário entra no seio da igreja, através do desvio comportamental, semeando pecado, levando a igreja a relativizar o que é absoluto, ou então ele entra pela porta de trás da igreja com um desvio doutrinário. E essa foi a tática encontrada pelas forças das trevas nessa região chamada de Galácia. E o apóstolo Paulo, então, escreve essa epístola em tom de perplexidade. O que houve com o entendimento espiritual de vocês? Como que a igreja foi tão facilmente demovida da verdade? E o que estava acontecendo? Missionários cristãos tinham ido para aquela região pagã com o propósito de plantar igrejas. E no seu trabalho missionário, pessoas se converteram, e em meio à pregação e às conversões que ocorriam no poder do Espírito Santo, Deus operava milagres extraordinários através do ministério desses missionários, e um avivamento varreu toda aquela região. Contudo, depois dessa obra extraordinária do Espírito Santo através desses missionários, supostos missionários vindos de Jerusalém, membros da corrente judaizante, foram para aquela região com o propósito de tirar o Senhor Jesus Cristo do púlpito e no seu lugar colocar Moisés. De dizer que o apóstolo Paulo estava pregando a graça barata, que a doutrina da justificação pela fé era uma doutrina perigosa, que não honrava em suficiente a Torá, a lei do Senhor nosso Deus. Como consequência, portanto, disso tudo, eles insistiam no fato que para um gentio ser salvo era necessário que ele se tornasse judeu. E como expressão maior dessa conversão ao judaísmo, esses homens deveriam se circuncidar. Quando o apóstolo Paulo detectou a presença dessa doutrina na igreja, mensurando todas as consequências espirituais de um desvio doutrinário dessa natureza, ele escreveu uma epístola inteira
a fim de defender uma única doutrina, a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Se ele não tivesse feito, nós hoje não teríamos cristianismo. O cristianismo seria meramente uma seita judaica, perdendo tudo aquilo que o distingue do judaísmo e que fez, portanto, que sua mensagem se tornasse atraente, o que jamais ocorreu na história do judaísmo, para o planeta inteiro. Então o apóstolo Paulo se dirige aos Gálatas nesses termos: ó Gálatas insensatos, vocês não estão usando a cabeça. Quem vos fascinou? A palavra fascinou, no grego dá a ideia de um encanto, de um feitiço. O versículo passa a impressão que o apóstolo Paulo acreditava numa atividade demoníaca que tinha como objetivo solapar os fundamentos doutrinários mais basilares, inegociáveis da fé cristã. Quem vos fascinou a vós outros? Quem está por trás de mudança tão súbita de pensamento? A quem vocês estão servindo? Para quem vocês estão trabalhando? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. E aqui então, o apóstolo Paulo descreve com clareza a doutrina que estava sendo demovida do seio da igreja. Tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo. E não apenas isso, com a sua obra no Calvário. O apóstolo Paulo declara no verso 1 que a preocupação dos missionários cristãos no primeiro século em estabelecer este fundamento era tamanha que eles pregavam a mensagem de uma forma gráfica, pictórica. Eles pregavam, lembra John Stott, como se estivesse pintando um quadro, mexendo com a imaginação, fazendo com que as pessoas trouxessem a imagem da crucificação à sua mente. Jesus Cristo foi exposto como crucificado para vocês. Esta foi a nossa mensagem. Nós nos dirigimos para esse campo missionário, movidos pelo Espírito, por amor a vocês, veja, para pregar Jesus Cristo, mas não apenas Jesus Cristo crucificado. Nós anunciamos um Cristo que o exato oposto de um novo legislador. Nós não lhes anunciamos Jesus Cristo na condição de um segundo Moisés. Nós não proclamamos a vinda ao mundo de um mestre que veio na perspectiva de mostrar a vocês o caminho da obtenção, da redenção, mediante méritos pessoais. Nós apresentamos um Salvador que salva, torturado, espancado, posto no madeiro e morto para a redenção de vocês. Não proclamamos um segundo Moisés, nós não viemos para pregar moralidade. Nós anunciamos Jesus Cristo, de modo tão claro que vocês podiam visualizá-lo na cruz, dando sua vida pela sua igreja. Portanto que nós vigiemos. Esse é o trabalho dos professores de escola dominical, dos presbíteros, acima de tudo, dos pastores.
não negociar a doutrina, não permitir que um outro fundamento seja posto ao lado deste, que é Cristo. Senão, deixamos de ser igreja. Isso aqui se transforma numa escola de boas maneiras. Discurso sobre moralidade. Vamos, portanto, educar as pessoas a serem bons cônjuges, bons pais, bons filhos, bons cidadãos. Só que esse não é o serviço que a igreja tem a prestar para a humanidade. Deus não levantou o seu povo para dizer para a humanidade o que esta deve fazer para ser salva. Deus levantou o seu povo para proclamar a vinda daquele que veio para salvar efetivamente as pessoas. Para não apenas dizer o que elas devem fazer, mas para lhes dar poder para que façam o que sabem que devem fazer e não conseguem, porque são escravas do pecado. Portanto, o chamado não é para pregar moralidade, não é para fazer campanha contra o homossexualismo, contra o sexo fora do casamento, contra o alcoolismo, é para pregar o evangelho. Nós fomos chamados para tratar do problema a partir da sua raiz e dar ao homem subsídio para que este faça o que sabe que deve fazer e que, contudo, não tem poder para efetuar, porque carece do poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, que se chama Evangelho. Verso 2. Quero apenas saber isto de vós. Eu tenho uma pergunta a lhes fazer. Uma forma excelente de ensinar. Eu tenho uma pergunta a apresentar para vocês e eu espero uma resposta objetiva. Faço um apelo à memória de todos. O que nós vivemos naqueles primeiros anos, o que vocês provaram no Espírito, por favor, parem para pensar e procurem trazer à memória o que aconteceu quando nós missionários chegamos na Galácia. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Essa pergunta dá margem para uma mensagem inteira e para ficarmos aqui à noite, à madrugada, pensando nos seus desdobramentos. Porque, primeiro, é uma pergunta, vamos assim dizer, pneumatológica, que tem a ver com a doutrina do Espírito Santo, e que apresenta um fato sobre uma das operações do Espírito Santo na vida do convertido, que deveria chamar a atenção de todos nós. Quando o apóstolo Paulo pergunta, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé, ele está partindo das seguintes pressuposições. Em primeiro lugar, aquela igreja havia passado por um avivamento. O que é um avivamento? Várias pessoas serem batizadas com o Espírito Santo simultaneamente. Isso é avivamento. É um transbordamento de alegria, porque são várias pessoas ao mesmo tempo, vendo os céus se abrirem, tal como aconteceu na relação do pai com o filho no Rio Jordão, e ouvindo o pai se dirigir a elas nos seguintes termos: tu és o meu filho amado, na tua vida eu tenho prazer, em ti eu me comprazo. É o Espírito testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus, mas isso a tal ponto que nós formulamos uma oração, de tão convictos que nos tornamos do amor de Deus, nós somos levados a chamá-lo de Abba, papai em aramaico.
expressão de intimidade, de segurança, de conhecimento profundo do amor doce de Deus. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, a pergunta pressupõe uma experiência coletiva. Eles podiam se lembrar daquela noite, em que subitamente as pessoas eram tomadas da plenitude, ou foram tomadas da plenitude de Deus. E de tão cheias que ficaram do amor de Deus em seus corações, elas se sentiam movidas a lavar os pés umas das outras. Pois quando você compreende esse amor, você se torna livre para fazer o trabalho do escravo. Você sabe quem é. Nenhum serviço humilde o rebaixa. E o apóstolo Paulo traz à memória daquela igreja o melhor momento de sua vida. Uma maravilhosa manifestação do Espírito Santo. Mas ao fazer essa pergunta, o apóstolo Paulo pressupõe que o batismo com o Espírito Santo é experimental. Ele jamais poderia fazer uma pergunta como essa, aguardando uma resposta objetiva, se o batismo com o Espírito Santo fosse uma obra da graça de Deus, da qual tomamos posse pela fé. Eu sei que fui selado com o Espírito Santo, porque sou crente, e acredito que todo aquele que pertence a Jesus Cristo é a habitação do Espírito Santo. Portanto, é evidente que eu fui batizado com o Espírito Santo. Quero lhes dizer que não há unanimidade no meio calvinista para essa doutrina. Se tivermos que discutir sobre batismo com o Espírito Santo, não podemos fazer um apelo à tradição calvinista. Nós temos que fazer uma discussão exegética, porque a tradição não é unânime. Ao lado de John Stott, que nega o batismo como segunda bênção, o Jonathan Edwards, entre outros, nós temos John Flavel, John Owen, Thomas Goodwin, e mais recentemente, Martin Lloyd Jones, com um mar de relato de calvinistas, de homens altissimamente bem preparados intelectualmente e que subitamente foram tomados por esse amor e viram o Espírito testificando com seu espírito que eles eram filhos de Deus. Pois bem, o que Martin Lloyd Jones diz, eu concordo inteiramente com ele, que o grande erro de muitos calvinistas é a ideia de que quando nós nos convertemos, nós recebemos tudo de uma só vez. Só que isso não é ensinado pelas Sagradas Escrituras. Há progresso. A Bíblia fala de uma alegria, por exemplo, indizível e cheia de glória, que a maioria dos cristãos que conhecemos não possuem. Nem por isso deixam de ser crentes. Contudo, ainda não experimentaram tudo que o crente pode experimentar nessa vida. E, entre essas manifestações do Espírito, há esta. Eu tomo a liberdade de chamar de batismo com o Espírito Santo, mas nós podemos, caso tenhamos dificuldade com a terminologia, chamar de visitação, de enchimento, de reavivamento, o que for. Uma coisa é certa, que essa é uma experiência que nos arrebata. Que, de certa forma, o saca das preocupações com esse mundo. Faz com que aquilo que você conhecia intelectualmente se torne visceral. Jonathan Edwards fala, ainda hoje de manhã eu estava lendo sobre isso, sobre a diferença entre um homem descrever as propriedades do mel, conhecer o mel pelo olfato, pelo tato, e provar do gosto do mel.
que me parece ser certo nas Sagradas Escrituras e à luz da história subsequente do cristianismo é que pessoas já convertidas podem passar por essa experiência de sentir a doçura do mel, de ver o seu coração transbordando de alegria incomunicável. O apóstolo Pedro chama de indizível e cheia de glória. O apóstolo Paulo, portanto, pressupõe que esse batismo é experimental. O que significa que você pode falar em termos de dia, hora e local. A pergunta é muito clara: recebestes ou não? Ele não está dizendo se aquelas pessoas haviam tomado pela fé o Espírito Santo e imperceptivelmente se tornaram habitação da terceira pessoa da Trindade. A pergunta não é essa, a pergunta é outra: recebestes? Vistes o poder descer sobre sua vida? Seu coração transbordar de uma alegria que não é desse planeta? Fostes tomado por esse mosto, tornado embriagado pela presença de Deus, certo da sua redenção, da sua participação no reino de Cristo, fato que seus pecados foram perdoados, suas iniquidades lançadas no mar do esquecimento, e que você é filho amado com amor eterno pelo Deus Todo-Poderoso. Essa é a pergunta. E como o apóstolo Paulo foi testemunha daquilo tudo, ele poderia muito bem fazê-la, e esperando daquelas pessoas uma resposta em termos de dia, mês e ano. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui que entra o mistério pentecostal. É impossível falar sobre essa doutrina sem me lembrar do reverendo Antônio Elias. Minha sogra conta que estudou em colégio presbiteriano, que era nítida a diferença entre os demais pregadores presbiterianos do seu tempo e o reverendo, que quando ele se levantava para pregar, havia isso, sobre o que nós estamos falando, a impressão que ele tinha saído do Novo Testamento. Aquilo que ele mesmo brincando comigo falava: é aquilo, meu filho, uns são, outros não são. É essa unção que representa esse divisor de águas e que faz com que uma pessoa assuma esse púlpito, um lugar como esse, e numa mensagem com 3 pontos que a lavadeira pode entender, traz transcendência, glória, e todos saem do culto arrebatados. Não há sofisticação teológica, não há citação do grego e do hebraico, mas uma mensagem bíblica, simples, objetiva, mas com esse elemento de unção, de poder. Pois bem, uma lição que ele me ensinou, graças a Deus, pelos anos da implantação da igreja em Caraí, que ali foi meu curso de poimênica. Enquanto plantávamos a igreja, ele me ensinava tudo sobre pregação e plantação de igreja e trabalho pastoral. E uma das lições que eu aprendi com ele foi o seguinte: meu filho, sempre algo acontece antes do avivamento. Não é algo que pega a igreja de surpresa. Há uma operação anterior ao Pentecostes. Algo começa a ocorrer na igreja que prepara a comunidade da fé para o dilúvio do Espírito. E o apóstolo Paulo declara isso com muita clareza. Houve um avivamento. Recebestes o Espírito. Agora, em que contexto? O que aconteceu antes? E aí, a pergunta é assustadora.
quando nós pregadores pregávamos sobre moralidade, proclamávamos Moisés, e passávamos a maior parte do tempo tentando incutir na mente de vocês a ética sexual das Escrituras. Isso aqui é sério. Vocês foram batizados com o Espírito Santo num contexto em que os missionários pregavam moralidade ou evangelho. Recebestes o Espírito pelas obras da lei, com pregadores falando sobre circuncisão, peregrinação, guarda de dias santos, chamando-os para se tornarem judeus, tirando Jesus Cristo do púlpito em seu lugar, colocando Moisés. Ou o fogo pentecostal veio quando Jesus Cristo era pregado como crucificado, e um Deus doce lhes era anunciado, perdoador, misericordioso, capaz de se esquecer das transgressões de todo aquele que se arrepende e crê. E aqui está o principal vetor para o avivamento espiritual de toda e qualquer igreja. Se nós queremos Pentecostes, o Evangelho tem que ser proclamado do púlpito das nossas igrejas. Não apenas Jesus Cristo, usado para fins políticos, sociológicos, terapêuticos, mas Jesus Cristo, veja só, crucificado. Jesus Cristo moído pelas nossas transgressões. O avivamento vem quando a igreja passa a ficar familiarizada com vocábulos tais como morte vicária, morte substitutiva, morte propiciatória, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a nota alarmante do grande teólogo, pregador americano Tim Keller, é que um pregador pode passar um ano inteiro pregando a Bíblia no púlpito de uma igreja sem pregar o Evangelho. Veja, não estou dizendo que não haja espaço na igreja para o ensino da ética sexual do Antigo e do Novo Testamento. Não estou dizendo que não haja um discipulado a ser feito. E que a igreja não deve se preocupar em apresentar as consequências da assimilação do Evangelho para as demais áreas da vida. Relação do crente com sua família, relação do crente até mesmo com a natureza, com o mundo da ecologia, relação do crente consigo mesmo, relação do crente com o poder público, com a política. Contudo, o texto é claro em dizer que só há transcendência na igreja. Sabe o que é isso? É num momento como esse, a convicção que se apodera do coração de todos que Deus está no nosso meio. É o que eu tenho sentido falta viajando pelo Brasil. O nível de sofisticação dos nossos cultos é impressionante. Só tem melhorado, as melhores caixas de som, os melhores instrumentos, tela de LED, a qualidade das imagens que são apresentadas, a arquitetura de muitas das igrejas, algo realmente espetacular, mas percebo uma nítida falta de transcendência. As pessoas não estão sendo batizadas com o Espírito Santo. Nós estamos hoje estudando casos de igrejas que cresceram muito, de igrejas de sucesso, mas nós não estamos estudando casos de igrejas que estão sob avivamento. E o motivo é esse: o Evangelho não está sendo pregado. Os pastores passam a maior parte do tempo
falando de um Cristo misericordioso, que torna o infeliz feliz, transformando a mensagem, me perdoe em lugar como, em sessão de autoajuda. Alguém já foi até mais duro do que eu, dizendo que essa mensagem condicionada pelo mercado acaba fazendo com que o pastor passe a maior parte do tempo entretendo os bodes em vez de alimentar as ovelhas. Vamos eliminar o que pode escandalizar o visitante, enquanto os crentes antigos carecem de transcendência, poder do Espírito, de palavra que alimente a alma e os prepare para encarar a segunda-feira e viver para a glória de Deus. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Há uma diferença muito grande, obras da lei e pregação da fé. Um lugar como esse é usado pelo pregador para levar as pessoas ao desespero, à justiça própria, à salvação através do suor daquele que trabalha duro para impressionar a divindade, ou o absurdo da pregação da fé está levando pessoas a conhecerem um Deus que perdoa pecados, que não esmaga a cana quebrada, não apaga a torcida que fumega. Pregação da fé. Verso 3. E aqui ele usa a mesma palavra. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, o que é começado no Espírito? No mover do Espírito, na pregação, cujo conteúdo é dado do Espírito, pelo Espírito, que se chama Evangelho. Tendo começado no Espírito, conhecendo o Deus que o Espírito revela, Pai de amor, Deus de misericórdia e de toda consolação. Começar no Espírito é você, repito, já disse isso em outras ocasiões, é voltar para a casa do Pai, participar da festa sem ter passado pela senzala e pagado o que gastou no pecado. Tendo começado no Espírito, rompido com os deuses pagãos, que vivem a pedir dos seres humanos o que inviabiliza suas vidas. Um Deus neurótico que pede idiotices, a fim de que pessoas tentem comprar o amor da divindade por meio daquilo que não tem inspiração no verdadeiro amor evangélico. Tendo começado no Espírito, conhecido o Deus do Evangelho, que enviou seu Filho para dar sua vida pelos pecadores, e em razão desse encontro com Ele, tendo começado no Espírito, sendo batizados no Espírito Santo, tomados de alegria incomunicável, com esse mesmo Espírito distribuindo dons no seio da igreja, e vocês finalmente encontrando um Deus digno de ser amado, em razão da pregação, deixando de confundir Deus com o diabo. Vocês começaram no Espírito, e agora vocês estão se aperfeiçoando na carne, chamando Moisés para ajudar Jesus Cristo, convencidos do fato de que não serão salvos se não se tornarem judeus. Mais adiante, no capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo é muito duro.
quando ele diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Você imagine o sujeito, depois de ter tirado o prepúcio do pênis, sangue, 3 dias de dor, se apresentando a Deus, na certeza que agora sim, finalmente, suas maldições foram quebradas. A obra de Jesus foi aperfeiçoada por Moisés, pela lei. Finalmente, portanto, minhas orações serão ouvidas. E fui tornado um verdadeiro filho de Deus. E o apóstolo Paulo descreve Deus se dirigindo para essa pobre criatura nos seguintes termos: eu nunca pedi isso de você. Nunca pedi para que você procurasse o rabino e tirasse esse pedaço de pele do seu pênis. No reino do meu filho, o que vale é a fé que atua pelo amor. O Evangelho simplifica tudo. O que o Evangelho pede é que o homem creia que em Jesus Cristo seus pecados são perdoados, e como consequência do encontro pela fé com esse amor gracioso, viver uma vida de gratidão, e gratidão que se expressa através da prática do amor, fé que atua pelo amor. Abro um parênteses aqui para dizer a seguinte coisa: sempre que uma pessoa, um pregador, um apóstolo, um bispo, uma profetisa, pedir alguma coisa de você, faça uma pergunta singela: santo varão, santa varoa, de que página das sagradas escrituras o irmão ou a irmã tiraram o que estão pedindo de mim? Foi assim na minha igreja que, na exposição da carta aos Gálatas, acabou a história de ungir escritório. O sujeito comprar um carro e passar óleo no carro. Mostre-me um texto das sagradas escrituras no qual Deus é apresentado pedindo essa sandice dos seres humanos. Essa é a diferença da reforma luterana para a reforma calvinista. Ambas se complementam, igualmente belas. Na Alemanha, Lutero se preocupava em banir do culto tudo aquilo que era proibido. Em Genebra, Calvino se preocupava em banir do culto tudo aquilo que a Bíblia não prescrevia. Porque não é boa obra praticar aquilo que a Bíblia não prescreve. Outro dia eu soube de uma pessoa que, para cada oração ouvida, presumo que oração muito importante para a sua vida, ela, isso por conta de um pacto feito com Deus, furaria a orelha, botava um brinco. E aí então furou a orelha em vários pontos. Em razão desse voto apresentado a Deus: se tu ouvires essas orações, à medida que elas forem sendo respondidas, eu vou furando minha orelha. Pergunto à igreja: isso é boa obra? Que texto das Sagradas Escrituras pede isso de um ser humano? É o que Lutero dizia. Em vez, agora que a reforma entrou na Alemanha, em vez de vocês gastarem tempo no confessionário e praticando penitência, vão cuidar dos pobres, vão pregar o Evangelho, vão exercer suas profissões com excelência. Pois é isso que Deus espera do homem, é isso que Deus espera da mulher. Então aqui está o texto dizendo:
Sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Aí eu pergunto a vocês, por que há essa propensão de nós nos aperfeiçoarmos na carne? Por que o Evangelho não nos basta? Por que um falso profeta como esse pode entrar nas nossas igrejas e nos demover da liberdade que temos em Cristo? A resposta é clara: o Evangelho é um escândalo, o Evangelho é irracional. Quando o Evangelho é pregado, sempre surge a tentação de dizermos para nós mesmos: isso é muito bom para ser verdade. Não é possível que seja tão simples assim. Como que esse garoto pega a herança do pai, gasta tudo com as meretrizes, só quando sua vida está nivelada à vida dos porcos, que ele decide voltar para casa, e o pai o recebe, lhe oferece uma memória apagada, o trata como se nada tivesse acontecido, e ele é encontrado no minuto seguinte participando da festa, como se nada tivesse acontecido, e surdo para o irmão mais velho, e Jesus Cristo dizendo: e se você não se comportar como esse rapaz, você jamais entrará no reino dos céus. O nome disso é fé. Crer que o amor de Deus é maior do que as nossas iniquidades. Uma gota do sangue de Jesus Cristo é suficiente para todos os nossos pecados. Verso 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade for em vão? O apóstolo Paulo aqui está apelando agora de uma outra forma. Vocês pagaram um preço altíssimo por esse Evangelho, perderam amigos, foram perseguidos, resistiram heroicamente à pressão pagã. Como que vocês podem agora estar banalizando esse passado que de tal maneira glorificou a Deus? Aliás, eu diria que esse é o teste que deveria ser apresentado hoje ao continente europeu inteiro. Está apavorado com o crescimento do islamismo. Essa é a pergunta que eu faria hoje aos teólogos, aos pregadores europeus, especialmente os liberais. Os que passaram a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Que de tão preocupados que ficaram em atenderem às expectativas da modernidade, do iluminismo, removeram das Sagradas Escrituras os milagres. Passaram a pregar o Cristo da história, não o Cristo da fé. Ora, a ciência moderna diz que nós vivemos num universo de causa e efeito, um sistema fechado, não aberto para o milagre. Portanto, não há espaço para milagre na vida. Se não há espaço para milagre, se a ciência desaprova esse tipo de coisa, e os homens modernos se mostram incapazes de acreditar numa cosmovisão como essa, vamos apresentar o Cristo da história e deixar com Lutero, com Calvino, o Cristo da fé. Hoje as igrejas europeias viraram pubs. John Stott denuncia pastores subindo ao púlpito, não mais para pregar com autoridade, mas para um diálogo interreligioso, relativizando a obra de Jesus Cristo na cruz. E aqui está, portanto, essa pergunta: terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade for em vão? Último versículo da noite. Esse aqui é decisivo. Aquele que está falando de Deus, que vos concede o Espírito, aquele que derrama o Espírito, aquele que testifica no Espírito de vocês, que vocês são filhos de Deus, aquele que transforma a pregação de domingo em profecia, aquele que faz que quando vocês ouvem a mensagem, tenham a impressão que Deus está falando através do ministro, aquele que aquece o coração de vocês quando vocês estão no caminho para o trabalho, estão no banheiro, lavando louça até mesmo. Aquele, portanto, que os
induz a chamar Deus de Abba, Pai. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, e não apenas isso, que opera milagres entre vós. Eles tinham esse histórico também. Naquela região da Galácia, não apenas houve um avivamento, com várias pessoas concomitantemente sendo batizadas com o Espírito Santo, como aprove a Deus selar a pregação. Vou mais longe, honrar a pregação. Declarar publicamente que estava com os missionários que pregavam a doutrina da justificação pela graça mediante a fé, operar esses milagres, que convenceram os pagãos que Deus estava com os missionários cristãos, que naqueles dias plantaram igreja, apresentando o Evangelho, não Moisés, as obras da lei. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz, pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Aqui está dizendo o seguinte: se nós queremos Pentecostes, nós carecemos de um púlpito impregnado do Evangelho, de um pregador, como diz John Stott, intoxicado de Cristo. Lutero diz a seguinte coisa, e eu temo que a advertência dele se aplique aos nossos dias. Só há um caso em que o pregador, temporariamente, deve segurar essa doutrina, pregar sobre a lei, a fim de que, em seguida, essa doutrina seja proclamada. Por exemplo, numa noite como essa, eu estou falando sobre justificação pela fé, sobre um Deus que, por um ato de graça, o faz escapar do juízo final e o preserva de ser lançado para sempre no inferno, e você dormir no culto. E você não está nem aí para isso, porque você está certo que é bom, que não há pecado, que você não tem relação com as duas grandes guerras mundiais, que você não tem relação com esse mundo. Simplesmente, embora você pertença à espécie humana, você é de uma natureza diferente. Então, Jesus Salvador, não, quero alguém que me faça feliz. Essa ideia de que eu preciso ser perdoado e preservado da ira vindoura, não me faz sentido. Porque não há mínima relação entre o meu comportamento e o comportamento do, sei lá, do José Dirceu, do Sérgio Cabral. Aí o que Lutero diz? Aquela linguagem nua e crua, aquela pregação papo reto. Ele manda o pastor quebrar a congregação. Aí mete lei nela. Prega Moisés. Leva Moisés para o púlpito. Põe Moisés para bater na cara de todo mundo. E todos se ajoelharem, se curvarem. Hoje, se você me perguntar se eu tenho vergonha de anunciar a Torá, para que as pessoas entrem em agonia de alma, sejam tomadas de convicção de pecado, sinceramente, me perdoe dizer, talvez faltando com a modéstia, mas os meus anos de vida, especialmente os últimos 10 anos, me convenceram empiricamente que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e não vou me calar nunca. É mais do que evidente, como diz William Shakespeare, que nós temos uma natureza de bode, uma inclinação para o egoísmo, que por onde passamos há destruição e miséria, há veneno de víbora nas nossas línguas, e nós precisamos de um Salvador. Então Lutero diz, se todos estão sentados comodamente, vamos assim dizer, chame Jonathan Edwards, ponha Edwards no púlpito, e para pregar pecadores nas mãos de um Deus irado.
Mas uma vez que os corações tenham sido quebrantados pela lei, entre imediatamente com o Evangelho, em razão do fato de que o Cristo da Bíblia é amigo do quebrantado de coração, e que Ele jamais deixa de acolher em amor a súplica daquele que, após ter sido humilhado por Moisés, correu para ele em busca de aceitação. Mas note, o que não pode, seja em que pregação for, é o pregador, num ponto ou outro da mensagem, não anunciar Jesus Cristo, morto pelos pecados do homem. Porque sempre em que você for acometido por aquele sentimento, por aquela impressão, aquela percepção, de que você não tem para onde correr, que não há mais esperança, você não soube aproveitar as oportunidades que teve em vida, seu coração está irremediavelmente endurecido como o coração de Faraó. Posso lhe dizer, na autoridade do ministro do Evangelho de Jesus Cristo, não é Jesus que está falando, é Satanás. Então, em toda a pregação tem que haver esse elemento de esperança. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vamos pregar a lei, mas não como condição para a vida eterna, mas como espelho que mostra aos homens, às mulheres, as suas rugas morais, que os leva em busca de Cristo para se tornarem belos, tal como Jesus é formoso aos olhos do Pai. Irmãos amados, uma coisa é certa: nós não estamos em avivamento. E sei que pastor Theo pode dizer comigo, juntamente com o doutor Ângelo, entre outros que aqui se encontram, mesmo na história dessa igreja, nós vimos momentos de glória, que precisam ser resgatados por nós. Eu saltava do ônibus, botava o pé na Rui Barbosa, conforme eu ia entrando na direção da Major Frois, eu ouvia a igreja Betânia cantar. Todos louvavam. A igreja tinha virado um coral. Jovens entregando seu coração para a obra missionária, entre eles eu, se rendendo a Jesus Cristo. Nós abríamos as pernas, colocava a cabeça entre os nossos joelhos. Tamanha a presença de Deus nas nossas assembleias, tal ponto que até hoje eu não consegui me recuperar das experiências litúrgicas na Betânia naqueles primeiros anos. Permitam-me dizer, nunca mais vi nada igual. Não é mero saudosismo, pois vocês me permitam dizer, eu sou fruto desse trabalho. O que nos cabe fazer? Primeiro é desejar isso. É nós agarrarmos ao anjo do Senhor e dizermos, não te deixarei enquanto não me abençoares. Em conexão a isso, declarar, Senhor, não permita que eu parta dessa vida sem ver um avivamento na minha igreja, na minha cidade, no meu país. Terceiro lugar, ouvirmos o reverendo Antônio Elias. Sempre algo ocorre antes do avivamento. E o que de principal precisa acontecer? Uma igreja que, através do contato com Moisés, compreendeu que precisa de um Salvador. E uma igreja que, através do contato com o Salvador, sentiu vontade de dançar de alegria, porque conheceu Jesus, a alegria dos homens. Uma igreja desneurotizada, livre, que vê a lei não como a voz do antigo Senhor,
mas como chamado doce do Pai, para que a família da fé expresse o caráter do Pai na história. Que vocês cobrem de nós pregadores, para que preguemos o Evangelho. Foi o que eu disse para vocês no outro dia. Meu filho Pedro, vindo do quarto, dizendo para mim: pai, eu acabei de ler um livro de Jonathan Edwards, em que ele explica sobre o fenômeno do avivamento que houve na sua igreja. E ele, procurando entender o que havia acontecido, ele procurou nos seus arquivos fazer um levantamento das mensagens que ele levou para o púlpito da igreja congregacional de Northampton antes daquele despertamento, que foi um negócio assim que dizem que a cidade de Northampton foi tomada da glória de Deus. Com dificuldade, as pessoas nas ruas, no local de trabalho, falavam sobre as suas atividades seculares, porque o interesse delas era apenas falar sobre as glórias do Evangelho. Em todos os lares havia celebração por conta da conversão de parentes queridos que foram lavados pelo sangue de Jesus naquele despertamento. Um avivamento, segundo Jonathan Edwards, que chegou a pegar a criança de 3 anos de idade, revelando profundo nível de percepção espiritual. Foram dias de glória. Pois como pode, por exemplo, um homem como o próprio Edward perder sua filha de 14 anos, a Jerusha, porque provavelmente havia contraído câncer ao cuidar do missionário David Brainerd dentro da sua casa. E ela conta: e eu me dediquei a David Brainerd por ele ser um eminente servo de Deus. Coisa linda, gente. Eu me dediquei a ele porque era um homem santo. E quanto mais santo uma pessoa é, maior a nossa obrigação de honrá-la. Ela contrai tuberculose e morre. Aí Jonathan Edwards escreve no diário de David Brainerd, e aquele que publicou o diário após a morte de Brainerd: no ano tal, mês tal, dia tal, aprove ao grande e soberano Deus levar minha filha Jerusha, de apenas 14 anos. Não há mínima dúvida que é um cristianismo diferente. O que nos cabe fazer? Clamar, pedir transcendência. A igreja pedir que os pastores não adulem os bancos, mas preguem com intrepidez a palavra de Deus. E Jesus Cristo, e não apenas Jesus Cristo na cruz. Que Deus nos abençoe e que nós possamos um dia também poder manter esse diálogo com alguém. Sim, nós recebemos o Espírito. Como na casa de Cornélio, o Evangelho era pregado e o Espírito caía nas nossas reuniões. Olha, gente, e o que é certo, ainda que paralíticos não andem, cegos não passem literalmente a ver, e essas obras extraordinárias do passado não aconteçam novamente, embora ninguém possa dizer que Deus não é poderoso para reeditá-las, uma coisa é certa, é o que Gálatas 3, de 1 a 5 está nos ensinando: não há mensagem que o Espírito Santo mais honre do que o Evangelho. Vocês podem chamar de heresia o que eu vou dizer. É mais provável que o selo do Espírito na pregação do pastor esteja presente quando ele prega sobre o Evangelho do que quando prega sobre Davi e Golias. Davi e Golias é a palavra de Deus, mas há uma hierarquia de valores doutrinários nas Sagradas Escrituras, e não há verdade mais gloriosa, que mais Deus anele ver a sua igreja compreender e sob os seus efeitos viver, do que o Evangelho de Jesus Cristo.
do que essa justiça que nós obtemos pela graça mediante a fé, que não é conquistada, é imputada, é dom, como diz Martinho Lutero. Cai do céu como a chuva. Você não pode fazer nada para conquistá-la. É dom, vem do céu. Ele declara justo o pecador. É instantâneo, é eterno, é libertador. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pastor Theo, querido.